E agora é a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o desafio de São Paulo para a atração de investimentos externos, relações internacionais no pós-pandemia. Eu converso com o Júlio Serson, que é secretário estadual de Relações Internacionais. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar com você aqui. Bom, fica todo mundo meio que em compasso de espera diante da pandemia, de toda essa paralisação que nós tivemos no mundo. Não foi só o Brasil, não foi só São Paulo. Agora, como é que está o encaminhamento daqueles projetos que já estavam sendo negociados? O governo João Dória, desde o início, sempre defendeu e propôs uma abertura maior da economia, uma participação maior do capital externo, com várias viagens internacionais. Tudo isso parou ou prossegue? Não, nós estamos prosseguindo, nesse momento, com conferências, com preparação para o ano que vem. Nós tínhamos todo um projeto, toda uma programação para este ano e realmente com o vírus, com a pandemia, tivemos que interromper. Mas já estamos preparando as missões internacionais para o ano que vem. Serão aproximadamente 10 missões, as datas tentativas já estão organizadas e vamos tentar tirar o atraso, porque nós temos inúmeros projetos e, aliás, o ministro e hoje secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, o ministro Meirelles, está preparando um plano 21-22 para a retomada da economia e nós, da Secretaria de Relações Internacionais, estamos tratando de agilizar os contatos internacionais. Agora vai ser um contexto diferente, não é? Nós temos mudanças no cenário internacional, nós temos várias economias mais fechadas, até em função da pandemia, uma cautela muito maior, porque quando se vê a projeção, por exemplo, do Brasil, é de uma queda da atividade, do PIB, de em torno de 6%. Isso muda um pouco a expectativa do investidor? Muda, claro que o mundo não será mais o mesmo. No entanto, infelizmente, em São Paulo, nós não temos muita condição em São Paulo, no Brasil, aliás, de gerar recursos para novos investimentos, para as privatizações do governo do Estado. O governo Dória tem um plano de privatizações tremendo, portos, aeroportos, estradas, ferrovias. Nós vamos ter que buscar capital externo. Você tem acompanhado e tem visto que até a China já começa a se organizar e a China é um grande investidor no Brasil. Esses países, apesar de recursos limitados, eles têm também poucas oportunidades nos seus próprios países. Então o capital vai buscar as melhores oportunidades. E São Paulo tem uma tradição de manter contratos, tradição jurídica, tradição de mão de obra, tecnologia, enfim, nós vamos tentar atrair esses recursos. Agora, durante esse período de pandemia, nós tivemos um agravamento da avaliação do Brasil, por exemplo, em relação à própria pandemia, a forma como o Brasil lidou com a pandemia, os números que nós ainda temos, que é dos piores no mundo, e a questão do meio ambiente, né? O Brasil recebeu muitas críticas, fundos estrangeiros questionando preservação ambiental. São Paulo pode até ter uma condição diferente, mas quando se pensa em Brasil, ele não acaba sendo afetado também? Sem dúvida nenhuma que é afetado. Importante essa tua colocação, Denise. Os telespectadores vão entender bem o que eu quero dizer. Até por coincidência, antes da nossa conversa, eu estava conversando numa webinar com o embaixador do Reino Unido no Brasil. E a primeira pergunta que vem à tona, seja dos governos, seja das empresas internacionais, é como o Brasil e como São Paulo trata do meio ambiente. Nós entendemos até a posição do Brasil, o governo federal tem uma posição, nós vivemos num regime federativo, mas São Paulo tem uma posição diferente com relação à questão ambiental. Nós estamos procurando nos diferenciar dessa questão brasileira de meio ambiente. Aqui nós preservamos o meio ambiente, valorizamos o desenvolvimento sustentável, nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente nas mãos de um especialista, a CETESB, a SABESP, enfim, a questão ambiental é prioridade para o governo Dória. Agora todo mundo olha muito a Amazônia, né? Até esse tema a gente tem discutido bastante, quer dizer, infelizmente eu acho que o Brasil vai ter que entender de uma vez por todas, claro, a Amazônia é nossa, nós temos soberania sobre aquela área, mas hoje as questões são globalizadas, o clima, o meio ambiente é globalizado, até para o bem e para o mal, vide a questão da pandemia, o vírus começou do outro lado do mundo e hoje nos atinge em cheio. Então nós vamos ter que entender, mesmo mantendo a soberania da Amazônia, que nós temos que dar uma satisfação e cumprir regras internacionais, como COP em Paris, como a COP agora na Espanha, nós vamos ter que cumprir essas regras.
Agora, secretário, o Brasil tem sofrido restrições, inclusive para viagens, né, de brasileiros, de aviões que saem do Brasil até para países que têm uma proximidade maior com o governo brasileiro, como no caso dos Estados Unidos. A Europa também continua fechada. Isso também pode ser uma trava se o Brasil não apresentar números melhores da pandemia. O Brasil precisa, nós em São Paulo aqui estamos priorizando a ciência, os médicos têm voz ativa, o governador Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia não deixam se influenciar por questões políticas ou questões menores. O que vale é a opinião médica, salvar vidas. E nós em São Paulo, graças a Deus, estamos conseguindo dar um atendimento à população, principalmente à população mais carente. Os números agora estão estabilizados, mas o Brasil ainda deixa muito a desejar. Infelizmente, faltou na questão da pandemia a nível nacional um comando geral, não só para o estado de São Paulo, mas para outros estados e também para municípios que são tremendamente atingidos. Só que São Paulo, a gente pegando como estado como um todo, também está com números ruins. O que acontece com o vírus é o que tem acontecido em várias regiões do mundo até. A capital começa a ter um controle e o vírus começa a migrar para o interior. Nós vamos ter um período ainda de pequeno crescimento, mas algumas cidades começam a controlar o vírus também. São 645 municípios no estado de São Paulo. Não é fácil, municípios com IDH equivalente a países da Europa e outros não tão privilegiados. Então, esse equilíbrio é muito difícil de ser feito. Agora, secretário, São Paulo, assim como qualquer região, qualquer país, enfrenta a concorrência de outros países, né, que podem atrair o capital também. A gente vê no caso de Bolsa de Valores, por exemplo, a Bolsa Brasileira teve uma boa performance, mas não atraiu capital externo. Né? E São Paulo conta muito com dinheiro vindo de fora. Sem não é só a iniciativa privada, aqui no caso de privatização, por exemplo. Tem essa concorrência também. Como é que se pode reverter uma situação mais adversa? Esse é um ponto interessante, Denise. Eu acompanho você há muito tempo na rádio, na televisão, e você tem colocado isso com muita propriedade. Quer dizer, o capital vai para onde ele recebe melhores condições. São Paulo compete com Singapura, com Tóquio, com Miami, com o Caribe, enfim. Nós temos que mostrar que São Paulo tem regras estáveis, que nós respeitamos os contratos, que nós temos qualidade de mão de obra. Nós precisamos lembrar que São Paulo, o estado de São Paulo, tem uma mão de obra muito boa, centros de alta tecnologia, formação de pessoas, logística também. Esse é um outro ponto que o governador Dória tenta sempre mostrar quando nós fazemos essas viagens ao exterior. A logística de São Paulo, as estradas são muito boas, os aeroportos são bons, às vezes aeroportos regionais podem ajudar. Nós temos que mostrar que a gente tem um diferencial e eu acho que a gente tem, com relativo sucesso, conseguido isso. E tem que segurar investimentos também, porque a gente vê a dificuldades de alguns setores que tradicionalmente, por exemplo, investiam em São Paulo, isso mesmo antes da pandemia, o caso, por exemplo, de setor automobilístico, né? Nós temos que usar da criatividade. O setor automobilístico hoje está muito disperso pelo mundo. Nós estamos procurando alternativas, por exemplo, no agronegócio, o agribusiness em São Paulo, no interior de São Paulo, é fortíssimo. Nós temos procurado também cidades que já estão com as suas indústrias saturadas, procurar um pouco a prestação de serviços. Vamos pegar a capital paulista. A capital paulista é uma cidade de serviços, de comércio, serviços, enfim. E a parte também cultural, que hoje atrai muito. A gente tem procurado, o secretário Sérgio Saleitão tem feito um belíssimo trabalho nisso, e espero que com a retomada agora, a parte cultural, porque atrai, é um efeito multiplicador. Um teatro vai atrair vai levar a gente para um shopping center, vai movimentar o táxi, vai movimentar a rodoviária, enfim, a economia tem que girar. Nós vamos ter um começo difícil, estamos tendo, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Tem que controlar a pandemia também por aí, né? Porque até a área cultural depende muito disso. Muito. Os grandes eventos, por exemplo, que nós tínhamos em São Paulo, nós já tivemos o Réveillon cancelado, uma série de coisas que deixaram de ocorrer em função da pandemia. São Paulo vive basicamente do turismo de negócios. Nós não temos ainda um turismo de lazer consolidado. Até temos um pouco nos finais de semana, etc., mas é turismo de negócios, é turismo de saúde, as pessoas procuram
tratamentos médicos especializados, grandes hospitais aqui. O próprio corredor da Paulista é um exemplo disso. Mas nós vamos ter que ir com muito cuidado, porque primeiro preservar a vida, Denise, depois da vida preservada, a questão do ser humano resolvido, o resto a gente recupera. Claro que em um tempo maior, um tempo menor, mas a vida tem que ser prioridade. Até porque outros países também sofreram as consequências aí da pandemia. Agora, em termos de atratividade, também pesa um pouco contra o Brasil a questão tributária, que está até sendo discutida agora. O governo apresentou a primeira proposta, questão de logística, a infraestrutura do país como um todo, custo portuário, custo de transporte de mercadoria, tem muito problema. Aí é que entra o diferencial do Estado de São Paulo. A gente tem procurado mostrar que o Estado de São Paulo, apesar de também, claro, ter algumas dificuldades, e a gente está trabalhando nesse sentido. Mas pega o Porto, por exemplo, também tem um custo elevado. Nós estamos procurando desvincular todas essas estruturas que vêm de muitos e muitos anos. O programa de privatizações é um exemplo disso. Quer dizer, tem atividades que não cabem ao governo do Estado. E isso a gente que tem contato com outros países, a gente percebe muito. E o papel também da Secretaria de Relações Internacionais é lidar um pouco com isso e trazer as experiências de outros países para cá. Quer dizer, não é necessário reinventar a roda. Por que não copiar, no bom sentido, experiências que deram certo? Da mesma forma, voltando a um tema que é atual, infelizmente, que é a pandemia, nós temos que aprender com países que sofreram. Europa, Itália, vamos dizer, Espanha, China, por que não aproveitar isso? E outra coisa, quer dizer, irmos atrás da vacina nessas parcerias que nós temos feito com entidades e até outros países. Inclusive está avançando, agora chegou a fase de testagem mesmo, daquela vacina que pode ser desenvolvida junto com a China. Nós estamos no Instituto Butantan, que pertence ao Estado de São Paulo, o professor Dimas Covas. Nós estamos entrando na fase 3 de testagem da vacina. Os mais otimistas dizem que até o final do ano nós podemos ter essa vacina. Claro que é um processo complicado. Eu conversava isso na secretaria outro dia, quer dizer, uma vacina, eu acho que vocês noticiaram também, uma vacina que demorou menos tempo, levou 4 anos. Nós estamos fazendo, o mundo está fazendo essa vacina em 1 ano. A civilização está se superando e nós, se Deus quiser, vamos estar com essa vacina aí em breve. Mas até lá, Denise, precisamos nos precaver. E esse já é um exemplo de parceria com o estrangeiro, né, que é junto com a China. É verdade. Nós fomos, essa parceria começou numa missão nossa, da Secretaria, do governador Dória, onde o Instituto Butantan esteve junto em agosto do ano passado, com entidades chinesas. Mas era uma proximidade que não tinha relação com a pandemia. Nós não tínhamos, evidentemente, ideia, mas a gente abriu o caminho e aí, quando a pandemia chegou, nós estávamos um pouco mais preparados. Conversei com o Júlio Serson, que é secretário estadual de Relações Internacionais aqui do governo do Estado de São Paulo. Secretário, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a você, boa noite a todos. Vocês.